com o tema da palestra Verdade e Justiça, a missão do cristão na política, Padre Kelmon. Aqui nesse momento tão importante para falarmos daquilo que move a vida de todo cristão, que é Jesus Cristo. Ele é o exemplo para nós. E eu queria primeiro cumprimentar aqui o General Girão, meu amigo, o nosso Coronel Hélio, que está aqui, e na pessoa do Daniel, que está organizando esse evento. Cumprimento a todos vocês que vieram a brilhantar este reinício do Guinada Cultural. Vocês levantaram as mãos quando nossa mestre de cerimônia aí mandaram levantar as mãos. E quem não conhece o Padre Kelmon, eu vou fazer outra pergunta. Quem é católico aqui, levante as mãos. Quem é evangélico, levante as mãos. Quem é ortodoxo, levante as mãos. Só eu, né? Muito bem. Eu sou a minoria. Quem é cristão, levante as mãos. É isso aí. Nós somos essa maioria cristã que forma a identidade do nosso povo. E é isso que a gente precisa. Não vamos inventar a roda, mas vamos rememorar a nossa própria história. Nós vivemos numa nação de maioria cristã. Essa maioria cristã está dividida entre ficamos distantes, um pouco distantes uns dos outros. Os católicos caminharam por um lado, os ortodoxos por outros, os evangélicos por outros, mas todos nós acreditamos no mesmo Cristo. Cada um com a sua liturgia, o seu jeito próprio de agradecer a Deus, de louvar, de rezar, mas todos acreditando no mesmo Cristo. Nós vivemos num tempo difícil hoje, e nós precisamos voltar lá nos Atos dos Apóstolos 2, 42. Depois chega em casa e procure no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, versículo 42 a 47. Os cristãos viviam unidos, dividiam tudo, partilhavam o que tinha, e Deus acrescentava sempre mais um àquele grupo. Precisamos voltar a essas origens. A história nos conta, é só vocês lerem e vocês vão ver as divisões que houveram no cristianismo. A igreja romana que se divide, e aí tem a igreja ortodoxa, que nasce o cristianismo do Oriente com o cristianismo do Ocidente. Dentro do cristianismo do Ocidente romano, o catolicismo romano, uma nova divisão, e surge os protestantes. Nos protestantes vai surgindo nos neopentecostais, e assim as divisões foram acontecendo. Mas todos nós, no fundo, queremos o céu. Todos nós, no fundo, queremos Deus. Todos nós, no fundo, vivemos e buscamos, ou tentamos buscar, viver o que o professor acabou de falar aqui, valores e princípios. E a fonte desses valores e princípios, quem é? Quem é? Quem falou aí? Jesus Cristo é a fonte. É a fonte, é a origem. Deus é a fonte, é a origem desses valores e desses princípios. E os cristãos dos diversos segmentos querem viver, se esforçam por viver esses valores e esses princípios, cuja fonte é Deus. Então, se nós somos a maioria, se nós temos a fonte desses valores e princípios que o professor relatou tão bem aqui, por que a sociedade está desse jeito? Se somos a maioria. Se nós somos a maioria, se a fonte dos valores, dos princípios que edificam a sociedade, a família, que norteia e dá sentido à vida, é Deus, e todos nós levantamos as mãos. Eu sou católico, eu sou ortodoxo, eu sou evangélico, mas eu sou cristão. Lá em Antioquia, lá no início do cristianismo, foi ali que batizaram os seguidores de Jesus, deram esse nome, os cristãos. Então, nós acreditamos em Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade é uma pessoa.
A verdade é uma pessoa, e a pessoa é Deus. A fonte dos valores e das virtudes, repito, para a gente memorizar bem, é Deus, é Jesus, e nós acreditamos nisso. Mas eu faço a pergunta, por que a sociedade está do jeito que está? Por que a política que todos nós fazemos todos os dias, ou é a política partidária, cujo general Girão faz parte, é deputado federal, tem vereadores aqui presentes. Por que a política está do jeito que está? A gente percebe, as pessoas reclamam de governantes. Poucos são aqueles que falam bem dos seus governantes, mas a maioria reclama. Porque nós não temos uma educação de qualidade, porque nós não temos uma segurança de qualidade, porque nós não temos serviços públicos nenhum de qualidade. Vamos fazer um resumo breve. Nos falta tudo. Por que isso? Aí depois a outra pergunta. Por que falta tudo isso e esses que estão no poder, os políticos que estão no poder, eles também se dizem cristãos. Eles também se dizem acreditar em Deus. Não seria aí uma contradição, um paradoxo? Eu acredito em Deus, e o Deus é a fonte dos valores, das virtudes, mas ao mesmo tempo eu tenho um chamado a ser político, e o povo passa fome, e a prostituição aumenta, e o aborto é uma das bandeiras a ser defendida por muitos políticos, e a destruição daquilo que é próprio e que Deus fez o homem e mulher, apenas dois gêneros, masculino e feminino, agora parece que querem criar mais outros. Por que tudo isso acontece? Se aqueles que estão à frente, com o poder da caneta na mão, que são aqueles que vão nortear os nossos passos da nossa vida, dizem que são cristãos, mas as ações defendidas por eles, as inspirações que têm, são contrárias ao Deus que eles dizem que acreditam. Porque se Deus é amor, se Deus é justiça, se Deus é verdade, se Deus é misericórdia, é perdão, se Deus é a fonte dos valores das virtudes, por que as ações concretas dos políticos se contradizem com o amor, com a misericórdia, com a justiça, com a verdade, com a esperança, com a solidariedade, com esse olhar o outro, com o humanismo, com a humanidade? Por que eu não enxergo o outro como igual a mim? O que está faltando aí? Tem alguma coisa desconectada nesse cristianismo nosso. Primeiro, nós temos uma divisão, nós temos vários segmentos cristãos, o cristianismo, Jesus é um, e aí nós temos aí o catolicismo romano, a ortodoxia, o protestantismo com subdivisões. Isso já nos enfraquece, já nos tira, às vezes, a credibilidade para que outros possam seguir esse mesmo Cristo. É uma primeira falha nossa, as nossas divisões. E alimentar essas divisões vai nos trazer alguma vantagem sobre os verdadeiros inimigos que temos? Nenhuma. Então, todas as vezes que o católico, que o ortodoxo, que o evangélico alimenta mais ainda essas divisões, nós temos divisões teológicas, doutrinais, temos, mas alimentar isso não nos leva a uma transformação da sociedade, porque nos enfraquece. Nós perdemos força. Então, o que nós precisamos fazer, eu estava refletindo na frase que o general Girão disse, e ele vai repetir aqui para mim: unidos, juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes e unidos somos imbatíveis. Então, a primeira coisa que nós precisamos resgatar é esta união entre nós. Não é que agora o catolicismo romano, com o catolicismo ortodoxo, com os protestantes e os demais segmentos que surgem do protestantismo, não é que nós agora vamos formar uma igreja só,
uma única religião cristã. Não, nós não estamos dizendo isso. O que nós estamos dizendo é, vamos nos unir, vamos aprender a conviver com o diferente, vamos entender por que o católico gosta de Nossa Senhora e a tem como mãe. Vamos compreender e o evangélico não a tem. Vamos dialogar, vamos conviver com eles, vamos entender por que a liturgia da Igreja Romana é de um jeito e por que a liturgia da Igreja Ortodoxa é de outra forma. Ao invés de nós nos atacarmos com o meu costume, que fazíamos, não sei se ainda fazemos, que fazíamos, vamos procurar compreender por que este meu irmão tem esta maneira, pratica esta liturgia, que foi construída ao longo da história para servir o mesmo Deus que eu também acredito. Se nós fizermos isso, eu acredito, isso são opiniões pessoais minhas, se nós fizermos isso, eu acredito que a gente vai começar a se aproximar mais um do outro, vamos começar a viver mais a fraternidade entre nós, e essa fraternidade vai nos fortalecendo para que nós passemos a defender tantas pautas na sociedade que são caras ao cristianismo. Defender juntos. Por exemplo, se um grupo aí ideológico diz, nós somos defensores do aborto, nós cristãos vamos todos, independente do seu segmento, vamos todos unidos e juntos defender a vida. Vamos ser contra o aborto. Olha a força que nós teremos contra a minoria que faz barulho. Porque eles são poucos, mas eles são unidos para destruir. Nós somos muitos, mas somos divididos. Além da divisão, muitas vezes, quando nós tomamos iniciativas, nós temos um outro probleminha entre nós, chamado de egocentrismo, que nos impede de viver o que nós deveríamos viver todos os dias, que é o cristocentrismo. Mas, padre, o que é isso, cristocentrismo? O próprio nome já diz. É colocar Cristo como centro da sua vida cristã. Não existe uma vida cristã sem Cristo como centro dela. Se existir, me desculpe, você não está vivendo o cristianismo. Porque o cristianismo é você esforçar-se todos os dias para configurar a sua vida com a vida do Cristo. Porque nós somos chamados a sermos outros Cristos. Nós somos convidados a imitar a Ele, não é isso que nós lemos? Sede meus imitadores. Jesus nos convida a isso. Então, eu penso que o defeito, que a fraqueza está em nós. O avanço do mal, vamos dizer assim, ele acontece porque nós passamos a viver um cristianismo um pouco desconfigurado. Não estamos buscando verdadeiramente essa configuração com a vida de Jesus Cristo. E na política, eu acho que aí se torna um pouquinho mais exigente para o cristão. Porque o general aqui está no segundo mandato já, né? Deve enfrentar uma série de dificuldades dentro do parlamento para aprovar leis que beneficiem a sociedade segundo a identidade que nós temos. Porque o povo brasileiro tem uma identidade. Nós não somos ateus, o professor falou bem aqui. Nós não somos ateus, nós somos um povo que tem uma identidade cristã. E quem trouxe o cristianismo para cá? Quem foi? Alguém trouxe. Foi um grupo de irmãos nossos lá que saiu da Europa, todo mundo sabe a história. Eu só estou repetindo aqui para que a gente possa relembrar, fixar e tentar viver isso de uma maneira muito mais firme na sociedade. Um grupo de irmãos nossos sai de Portugal e vem para Portugal e Espanha e vem para esse novo mundo. Vindo para o novo mundo, eles trouxeram para nós esse presente que foi o Evangelho. Trouxeram para nós, nas caravelas, que já vinha marcada com uma cruz, trouxeram para nós o Evangelho. Trouxeram para nós a semente
do cristianismo. Esse cristianismo foi plantado aqui. Quem fez isso? Os nossos irmãos da igreja romana trouxeram para cá. E isso foi espalhado, essa semente foi espalhada em todo esse território. E o professor falou muito bem, aonde essa semente chegava do cristianismo havia a transformação. Hoje, 25 de janeiro, o dia da conversão de São Paulo, hoje é a festa de 471 anos da cidade de São Paulo. Aquela cidade foi fundada ali no Planalto de Piratininga por padres missionários jesuítas que chegaram aqui no início de tudo, na descoberta. E esses homens, movidos por uma força, impulsionados por uma força, eles deram a vida para catequizar esses novos povos, para plantar a semente no coração de todos, e se esforçaram por construir casas, escolas, e educar, e trazer a novidade que é o Evangelho para a vida dessas pessoas que aqui já estavam. Trouxeram o cristianismo para cá. E é isso que nós precisamos entender, a importância e o valor que o cristianismo tem e deu e está dando para a sociedade. Nós, quantos dos nossos antes de nós se esforçaram para edificar, para construir? Quantas foram as ações na área da saúde realizadas por missionários e missionárias? Olha as santas casas de misericórdia que estão espalhadas no país inteiro, edificadas com esforço lá 200, 300 anos atrás. E foram feitas para quê? Para cuidar de pessoas, para cuidar de gente que precisava de assistência médica. Hoje o sistema de saúde está aí. Nós temos uma maior facilidade, os políticos têm nas mãos o poder de transformar a sociedade, mas não o fazem por quê? Porque parece que a inspiração, a energia, a força, vê-los a fazer isso, não estão vivendo. Não estou julgando, mas é o que parece, não estão vivendo. Porque viver o Cristo na política é justamente ter um olhar para o outro de humanidade, de serviço, de amor, de compaixão, de compreensão, de entendimento e de doação. Já que a política é serviço, então eu preciso me doar a alguém, ao outro. Eu, como político, preciso servir alguém. Esse alguém são os meus eleitores. Esse alguém é a população de uma cidade, de um município, de um estado, de uma federação. Mas só se faz isso com esse espírito de serviço, creio eu, que só um político fará isso, se ele de fato decidir. Tem que ter uma decisão pessoal. Cristo é o centro da minha vida. Cristo é o centro da minha vida, é nele que eu me inspiro, ele é a fonte que me faz refletir, meditar, analisar tudo que eu vou fazer com o poder da minha caneta para o meu irmão. Primeiro eu vou pensar e analisar nas consequências de uma canetada minha, porque uma canetada de um político, deputado, senador, presidente da República, governador, vai mexer com a vida da sociedade. Por isso a importância da política na vida da gente. E aí nós cometemos um segundo erro. O primeiro, lembre, nós ficamos divididos e cada um atacando um ao outro. E o segundo erro é, nós passamos a hostilizar a política. Muitos religiosos antes de nós, padres e pastores, diziam, não, política e religião não se deve discutir. Não se discute isso. Política, os políticos são corruptos, são coisas para pessoas que não são sérias. Eu mesmo ouvi isso muito de padres, e já ouvi de pastores. E aí nós fomos afastando o interesse dos jovens, nós fomos afastando o interesse de homens e mulheres de boa intenção, que queriam e querem fazer alguma coisa em prol do seu semelhante.
E eu vi nos olhos do coronel Hélio, se falava dessa doação que se tem que fazer ao outro, pela pátria, por servir, por ajudar. Eu vi os olhos dele brilhando e as lágrimas caindo. Ou seja, é um homem que tem sentimentos. Tem sentimentos. É uma pessoa que está aberta a essa ação cristocêntrica dentro de si, para que essa ação o mobilize, para que essa ação o leve até o encontro do outro. Então, a segunda coisa, a primeira foram as nossas divisões, a nossa falta de amor uns com os outros, a nossa indiferença uns com os outros, porque eu sou deste grupo, você daquele grupo cristão, enfraquecemos o próprio cristianismo. O segundo erro nosso cometido é não incentivar a participação dos fiéis na política partidária. Então, nós precisamos hoje fazer o contrário. Motivar jovens como Daniel, como Maicon, como Bruno, como Brian, como Tiago, a participarem ativamente da política, a se envolverem, a estudar, a ter conhecimento, a buscar o conhecimento e a defender valores, defender princípios. Mas você também não vai defender valores e princípios se você não experimenta esses valores e esses princípios na sua vida. Se nós não vivemos primeiro, nós seremos hipócritas. Nós precisamos viver primeiro tais valores, tais princípios, para poder então querer resgatar isso na vida dos outros, para querer resgatar isso dentro da política partidária. Falta verdade? Falta na sociedade, na nossa vida, na vida política partidária. Falta justiça? Demais, é o que nós estamos vendo. Falta muita justiça, a injustiça está reinando. Por que a injustiça está reinando hoje na nossa política? Porque falta este ponto principal, Jesus Cristo no coração do homem. Verdadeiramente, Jesus Cristo no coração do homem. Quando você tira a ação de Deus da vida do homem, quando Deus não faz parte da nossa vida, o que vai sobrar? O que sobra quando se tira Deus? Sobra o homem, você mesmo. Mas é preciso que eu diminua para que ele cresça em mim. Eu preciso fazer esta experiência como cristão. Depois de toda esta vivência cristã, dessa minha transformação interior, desse resgate, desta minha relação com o sagrado, depois desta experiência profunda de uma vida interior pujante, de uma comunhão com o Cristo diariamente, desse relacionamento perene, depois de experimentar tudo isso, então eu serei capaz de levar essa mensagem para aquele que não conhece. E serei capaz também de defender esses mesmos valores e princípios, tudo isso que estou vivendo nos ambientes que não existem ainda, ou que deixaram de existir. Então, tudo parte de você. Primeiro temos que fazer a experiência. Quando nós fizermos a experiência primeira com Cristo, com Deus, deixando-nos conduzir por Ele, deixando-nos mover por Ele, deixando-nos que a nossa vida seja, de fato, um canal de graça, por onde passa a ação do Espírito Santo, que transforma a vida de quem se aproxima de nós, de quem convive conosco, nós seremos capazes de transformar qualquer lugar, qualquer ambiente, até mesmo os ambientes mais hostis nos dias de hoje, como o judiciário, como a política partidária dentro dos partidos. É preciso que a gente tenha essa consciência, que passa primeiro por uma experiência pessoal, para depois nós vivermos isso na coletividade. Se nós não vivemos individualmente essas experiências, nós não seremos capazes de viver em coletividade e não vamos transformar a sociedade. Primeiro, você experimenta. Depois, você se junta com o Coronel Hélio e troca as experiências. Depois, nós dois nos juntamos com o Maicon, são 3. Depois, o Maicon, se junta com o Daniel, são 4. E nós vamos, então,
lançando essa semente e resgatando pessoas, e transformando ambientes, e curando corações, e transformando mentes, e salvando vidas, e defendendo os valores e princípios, e dizendo com coragem, com intrepidez: não chega, basta, só existe homem e mulher, o sexo é masculino e feminino, o casamento é entre um homem e uma mulher que gera um novo ser, e dizendo isso com convicção, com coragem, com verdade. Mas é preciso experimentar. Se nós não tivermos esta experiência de Deus, se nós não deixarmos o Espírito Santo agir em nossa vida como cristãos, nós não seremos capazes de entrar na política para transformar a política. Seremos engolidos por todo o mau exemplo que já foi constituído, que já foi ali enraizado. Então nós temos que viver esta experiência de protagonizar agora, de resgatar, de ir ao encontro do outro. Eu estou muito feliz com a juventude do Guinada Cultural aqui, que está comprometida com isso, comprometida com esse resgate da cultura, dos valores, dos princípios, e que sabe da importância que isso vai gerar para gerações futuras. E eu estou entristecido com alguns políticos nossos, que são homens de idade, que não dão exemplo para os nossos jovens, que pensam que o poder é totalitário, que o poder é para apenas manobrar, manipular, determinar a condução errada de uma sociedade. Homens que querem somente gastar, manipular e sacrificar a vida dos outros para o benefício próprio. Nós estamos entristecidos e cansados com políticos que não estão enxergando o valor do ser humano, o valor de seu José e Dona Maria, que sai todos os dias para buscar aí água nas cacimbas, porque a miséria bateu naquela porta, porque não tem ali o sistema de irrigação, porque o Rio São Francisco, que um dia estava aí à disposição de todos, hoje já não está. Eu fico entristecido com políticos que esqueceram de Deus e que se acham como Deus, se colocam no lugar de Deus, que se fazem semideuses. E tudo isso nós precisamos combater. Nós precisamos combater com inteligência, com estratégia, mas sobretudo com o poder da oração, que é a oração que nos impulsiona e nos move. É a oração que nos faz ligar-se ao sagrado. A comunhão está através disso. Orar é falar com Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos combater o bom combate. A igreja é triunfante, a igreja é militante. Nós estamos aqui na igreja militante, que vem de militar. Nós precisamos militar todos os dias, nós precisamos enfrentar todos os dias. Primeiro, a nós mesmos. A primeira luta é contra você mesmo. É o homem velho que bate a porta do seu coração todo dia, te querendo desviar do caminho da salvação, te querendo desviar do caminho de Deus. O enfrentamento acontece primeiro conosco. Depois desse enfrentamento conosco, vamos agora militar juntos com os outros para defender o legado. O professor falou aqui de legado. Os militantes do cristianismo que somos nós, precisamos defender um legado. E o legado é o legado do Cristo, o legado do cristianismo, que foi construindo as sociedades e que hoje está sendo ameaçada por ideologias diversas. E tem uma conhecida muito por nós, chamada de comunismo, de socialismo. Uma prepara a vinda da outra. Essas são as ideologias que trabalham, e dizia um padre romano, padre Cícero Romão Batista, que é aqui pertinho no Ceará. Ele dizia que o comunismo é a religião de Satanás. E o comunismo, eles falam que o Estado é Deus, Deus está morto, e o professor vai falar muito com mais propriedade sobre isso.
nós precisamos viver de verdade. E aqui eu quero encerrar, porque nós precisamos viver de verdade, com força, com autenticidade, com um coração enamorado. Viver uma vida cristocêntrica. Façamos um esforço diário para deixar com que o Cristo seja o centro da nossa vida. Se nós fizermos esse esforço diário para que Jesus de fato seja o centro da nossa vida, nós vamos nos unir como cristãos. A religião, a divisão do cristianismo não será mais barreira para nós, porque nós teremos o Cristo para nos mostrar que o amor dele está acima de qualquer outra coisa. O amor dele, o amor de entrega, o amor de sacrifício, o amor ágape, está acima de qualquer outra coisa. E nós precisamos fazer esta experiência. Eu fiquei feliz quando eu escutei de jovens aqui do PL, agora eu vou falar do PL, jovens do PL, que dizia: padre, eu sou evangélico, e outros, eu sou católico, e convivem bem, estão trabalhando bem, estão edificando um projeto político no estado do Rio Grande do Norte, um projeto de resgate de valores, de princípios, um projeto de dignidade do nordestino que sofre com a manipulação desses governos de esquerda há mais de 20 anos, que escravizam o nosso povo, que apenas manipula a nossa sociedade. E nós precisamos, como militantes do Cristo, ir para o enfrentamento. Nós precisamos defender valores e princípios na sociedade. E para isso, nós precisamos preparar. O general Girão, eu, já não somos mais jovens de 20 anos, o coronel Hélio, mas nós precisamos preparar a juventude, os adolescentes, para de fato ocupar os espaços de poder. Nós precisamos formar uma militância política, aonde Cristo seja o centro da vida delas, aonde estes jovens entendam que fazer política, boa política, é servir o outro, é olhar para o ser humano e enxergar o outro como um igual, e não é apenas enxergar o outro como um número, como um voto que eu posso comprar ou manipular para chegar até o poder, e chegando ao poder, esquecer-me dessas pessoas, e apenas lembrar dos meus interesses próprios, do umbigo, dos meus grupos, e depois do que eu posso colocar no meu bolsinho, na minha conta. O presidente Bolsonaro sempre diz isso: nós somos um país que tem tudo, um país rico. Israel, pequenininho, não tem o que temos. Nunca esqueci dessa frase dele: não tem o que temos. E olha o que eles produzem, olha o que eles são. Vamos também passar por esse caminho. Mas vamos preparar os jovens. E vamos dar a esta juventude todo o apoio necessário. Vamos acompanhá-los. E vamos preparar esse Brasil do futuro que começa agora. Começa agora, com essas decisões que nós precisamos tomar hoje. Precisamos tomar a decisão hoje, de resgatarmos o Brasil hoje. Com o compromisso de vivermos este cristocentrismo na prática, não na teoria. Porque ler a Bíblia é simples, rezar o texto é simples, mas tornar a palavra viva com as nossas ações, que o testemunho arrasta mais que as palavras, isso é muito difícil e complicado, porque é exigente. O cristianismo é exigente, porque exige que você seja como o Cristo, seja outro Cristo. Está aí a exigência. E nós queremos ser outro Cristo? Nós queremos sacrificar o nosso tempo, a nossa vida, os nossos dias, em função do outro? Nós, como políticos, estamos preparados para isso? Sabemos que o nosso mandato é um poder que Deus me deu, especial, para transformar a vida dos outros para melhor, e não para manipular, escravizar, matar, destruir famílias, como Maduro fez e faz na Venezuela. 7.800.000 venezuelanos tiveram que sair daquele país, porque querem, não, porque não conseguem nem comer.
porque não tem o que comer. Fruto de ideologias socialistas e comunistas. Quem está inspirando estas ideologias comunistas e socialistas? Quem é a fonte da inspiração de um ato político que leva à destruição e à miséria de um povo? Deus é que não é. Deus não é. Porque Deus nos inspira e nos move para o amor, para o serviço, para a união de todos, para a transformação da vida do outro, aonde eu me sacrifico para fazer o bem ao outro. Não porque sou bonzinho com o outro, mas porque o Cristo que está em mim me leva ao encontro do outro, porque eu preciso amar. Eu sou chamado ao amor. Deus nos convida a isso. Nós somos sedentos de Deus. Todo ser humano é sedento do sagrado. Se a gente não se encontrar com o sagrado, vai viver sempre no vazio existencial, ou na busca desenfreada de ocupar o espaço vazio com coisas, ou com prazeres, e nunca vai preencher, porque o que preenche é Deus, e nós precisamos fazer essa experiência. Se nós vivermos o cristianismo na sua totalidade, na sua potencialidade, naquilo que é a sua essência, que é o amor, que é Deus conosco, Emmanuel conosco, que é você ser outro Cristo na terra, o mundo seria outro, a sociedade seria outra, as famílias seriam outras, a política seria outra. Veja como é exigente ser cristão. Não é fácil ser cristão. Não diga que é, porque você está mentindo. Ser cristão meia boca? Eu vou à missa. No domingo não tenho mais nenhum compromisso, só vou à missa. Eu vou ao culto durante a semana, não tenho mais nenhum compromisso. Mas é só isso o cristianismo? Não. É a configuração, e repito, da sua vida com a do Cristo. E para você configurar a sua vida pecaminosa com a vida do sagrado, do santo dos santos, você tem que morrer. Você precisa morrer em vida todo dia. Todo dia você precisa morrer um pouquinho, para que Deus possa, a graça santificante de Deus, vá penetrando dentro de você, vai lhe transformando, vai te moldando, vai te aperfeiçoando, e vai fazendo cada dia você melhor, vai arrancando as escamas dos seus olhos, e fazendo você enxergar a realidade sobrenatural que está na sua frente, e às vezes você não vê, porque você estava cheio de si mesmo, de orgulho, de vaidade, de autossuficiência, de prepotência. E somente com esta transformação interior, com essa busca da configuração da sua vida com a vida do Cristo, é que você vai despertando para o outro, e enxergando o Cristo no outro. E quando a gente passa a enxergar o Cristo no outro, a gente não trata o outro como Nicolás Maduro trata o outro. A gente não trata o outro como Fidel Castro trata o outro. A gente não vai tratar o outro como Stalin, como Lenin trataram tantos outros. Não vamos tratar, porque é Deus que está nos movendo, nos moldando, nos transformando, nos inspirando. E Deus é o quê? Deus é amor. Então aqui eu encerro pedindo a todos nós cristãos do Brasil, os católicos romanos, os católicos ortodoxos, os evangélicos, batistas, assembleianos, todos vocês metodistas, luteranos, vamos nos unir. Cada um fique na sua denominação, viva bem aí, viva a sua liturgia, viva o cristianismo bem aí. Mas vamos nos unir na sociedade, vamos trabalhar para resgatar os valores cristãos na vida do povo, na vida da sociedade e na política. Vamos resgatar a boa política. Alguns homens ruins, certamente, alguns homens ruins, desfiguraram a beleza da política. A política é uma coisa muito boa, porque através dela você pode conduzir a vida de uma sociedade. Mas homens ruins distorceram isso. Vamos resgatar isso e vamos preparar novos atores políticos,
novos representantes do povo, apaixonados pelo país, apaixonados por um legado que se possa deixar e construir em benefício de outras gerações que virão. Vamos trabalhar unidos e vamos resgatar o Brasil de todos esses que não entenderam ainda que política é serviço e não corrupção, e não mentira e ódio, que é o que nós estamos vendo de alguns políticos. Deus abençoe.